Deixa eu compartilhar então com vocês a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Abra aí comigo a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. A gente vai ler a partir do versículo 16. E nessa noite eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre a evangelização de Paulo em Atenas. Nós queremos entender um pouquinho melhor como é que ele foi instrumento de Deus naquela ocasião, tirar algumas lições para a nossa vida, para a nossa prática de evangelização. Atos capítulo 17, versículo 16 em diante, diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava sobre Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo em tudo que vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando objetos de cultos que vocês têm, encontrei também o altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as habitações, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus já estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram.
Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez bendizemos o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo preparado, esse tempo, ó Deus, que o Senhor nos convocou, nos chamou para estarmos na Tua presença. Obrigado, meu Deus, acima de tudo aqui pela presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, por estar conosco, por nos visitar, por nos abençoar. E nessa noite, ó Deus, nós queremos apresentar ao Senhor essa palavra que foi lida. Queremos te apresentar a nossa vida, nosso coração. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos guie nessa noite em toda a verdade. Nós possamos, ó Deus, extrair aqui lições valiosas, mas não apenas aprender lições. Nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo nos induza a praticar isso aqui que a gente vai aprender. Nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa, no bom sentido, ó Deus da palavra, nos incomodar para que possamos cumprir a Tua vontade. E assim, ó Deus, nós oramos agradecidos a Ti, pedindo e confiando que o Senhor há de nos abençoar mais uma vez ainda nessa noite. Assim, oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Como a gente mencionou ainda agora, né? Nessa noite eu quero meditar então com vocês sobre a evangelização de Paulo em Atenas. A ideia é que a gente então entenda um pouquinho como tudo isso aconteceu, que a gente consiga extrair daqui algumas lições, que a gente aprenda alguma coisa que seja prática para nós, no nosso dia a dia, e que de alguma maneira nos ajude para que nós possamos então também colocar em prática a evangelização, a participação que nós temos na grande comissão que o Senhor nos deu. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos ali um homem que abriu mão de uma série de coisas da sua vida, que poderia ter tido uma vida muito mais plena em termos de dinheiro, em termos de riqueza, em termos de conforto. Era um homem com um grau de instrução muito alto para aquele tempo, era alguém muito estudado, certamente se fosse hoje com muitos diplomas, mas ainda assim, quando Jesus apareceu para ele, ele percebeu que nada disso valia tanto quanto a presença do Senhor. Nada disso era comparável à presença de Cristo. Cristo é o nosso tesouro maior. Cristo é aquilo que a gente realmente mais necessita na nossa vida. E Paulo chega ao ponto de dizer que todo o conhecimento que ele adquiriu, que tudo aquilo que ele conseguiu alcançar até ali, era comparável a esterco, para a gente ter ideia, né? Realmente colocando o Senhor acima de tudo. Me faz lembrar Davi, por exemplo, quando ele peca, depois se arrepende, né? Peca com Batseba, se arrepende, depois da profecia que o profeta Natã entrega para ele, repreendendo, né? E ele chega a escrever alguns salmos penitenciais, pedindo perdão a Deus. E num desses salmos ele chega também a declarar que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo. Ou seja, o reino era algo que estava em segundo, terceiro, quarto plano, não sei que posição Davi colocava. A glória do reino também era algo inferior. A riqueza que ele tinha com o reino também era algo inferior. Mais importante para ele, de fato, era a presença do Espírito Santo. No outro salmo, ele chega até mesmo a dizer: não tenho outro bem além de ti. Não temos outro bem senão o Senhor. Paulo entendeu isso. E por isso ele chega a declarar, por exemplo, numa outra carta dele aos Filipenses, né? De que para ele o viver é Cristo, morrer é lucro. E ele diz isso pensando justamente no trabalho da evangelização, no trabalho missionário. Ele sabe, de fato, em quem ele tem crido. Cristo é primeiro lugar na vida dele. E a grande preocupação dele é poder levar a mensagem do Evangelho. Paulo escreve aos Romanos e no capítulo 9, ele chega a dizer, lógico, com figura de linguagem, mas ele chega a dizer: eu até gostaria, preferiria estar separado
do meu Senhor Jesus. Eu preferiria ir para o inferno, eu preferiria ser amaldiçoado, anátema. Mas ver os meus compatriotas, os judeus, serem salvos. Lógico que é uma figura de linguagem, que quem é que gostaria de ir para o inferno? Absolutamente ninguém. Mas num ato de amor ao próximo, num ato de amor aos perdidos, ele tem esse desejo altruísta de ver o máximo de pessoas sendo salvas, ainda que isso custasse alguma coisa para ele. E na prática, foi isso que ele viveu. Muitas das vezes as suas mensagens custaram-lhe liberdade. Ele pegou prisões algumas vezes. Custou o seu conforto, porque ele poderia estar em casa descansando, tranquilo. Mas ele preferia andar quilômetros e quilômetros para poder levar a mensagem do Evangelho. Custou algumas vezes o seu bem-estar físico, sua integridade física, porque ele apanhava, era esmurrado e inclusive morreu martirizado. Mas ele entendeu que em primeiro lugar deveria estar realmente a Cristo e as coisas do Senhor. Colocou isso em prática. Nós temos muita coisa para aprender com Paulo. 3 viagens missionárias que ele fez, cada uma dessas viagens missionárias, para a gente ter uma ideia, dava em torno de 3.000, 3.500 quilômetros. São muitos quilômetros, gente. Numa época que não tem carro, numa época que não tem ônibus, numa época que não tem avião, numa época que não tem nem mesmo trem, numa época que o meio de transporte que ele poderia ter era os pés, ou talvez um cavalo, um jumento, ou algum outro animal de carga. E ele ia seguindo as suas viagens. Parava numa cidade, ministrava o Evangelho, ia primeiro numa sinagoga, pregava aos judeus primeiro, em seguida pregava aos gentios. Na medida que ele ganhava algumas pessoas para o Senhor, ele treinava essas pessoas, porque a missão queimava no coração, ele não podia ficar ali parado. A igreja ficava plantada. Alguém ia cuidar daqueles irmãos, mas ele precisava seguir adiante. E assim ele passou por diversas cidades do continente asiático. Algumas cidades da Europa, da Ásia Menor, que hoje seria próximo ali daquela região da Turquia. E levou a mensagem do Evangelho para muita gente. Milhares de pessoas foram salvas. Nós poderíamos pegar o livro de Atos dos Apóstolos e destrinchar e ver aqui vários trabalhos missionários, vários trabalhos evangelísticos que ele fez. E eu aprendo uma coisa: cada um desses trabalhos foi feito de uma maneira diferente. Não há uma fórmula. Nós não temos como aqui dar para vocês um passo a passo e dizer, olha, sempre que você for evangelizar, faça assim, passo 1, passo 2, passo 3, embora, claro, a gente possa ter algumas dicas. Mas Paulo nunca tinha ali uma sequência de passos para sempre usar o mesmo método. Cada realidade ele pregava de uma maneira, em cada realidade ele fazia a leitura do povo. E aí nessa noite eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre Atenas, uma cidade grega, capital da Grécia. Diz o texto bíblico, versículo de número 16, que Paulo foi para Atenas e ele estava esperando ali alguns dos seus companheiros missionários, a saber, Paulo e Silas, né? Ele aguardava esses irmãos. Paulo e Silas ficaram na região de Bereia, passaram em algumas outras cidades também. Enquanto isso, Paulo seguiu rumo à região aqui então de Atenas. Enquanto os outros irmãos, os outros missionários, né, estavam lá consolidando o trabalho, Paulo agora estava na cidade grega de Atenas. Enquanto ele aguardava aqueles irmãos, ele não foi fazer turismo. Fazer turismo é bom, gente. Viajar é bom. A gente também tem que ter tempo para lazer, é claro, não estou dizendo que você não possa. Mas no coração de Paulo, a missão fala mais alto, a vocação queima no coração, e ele sabe que não pode perder tempo. E aí o que ele faz então? Enquanto ele espera esses irmãos em Atenas, ele dá uma volta na cidade, é claro, não com o objetivo turístico, mas com o objetivo de contextualizar, de entender como é que é aquela região, quem são as pessoas, o que esperava ele, onde é que tem uma sinagoga, né? Ele quer ir lá conhecer. E diz aqui o texto então para a gente que enquanto ele aguardava,
observando então a cidade, o que acontece aqui? O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O espírito dele ficou incomodado. O texto, a palavra que Lucas escolhe para escrever para a gente aqui no livro de Atos, é que é uma revolta. Ele fica revoltado. Ele fica incomodado. Eu gostaria que você pensasse na realidade das pessoas que nos cercam. Você liga o jornal e tem notícias ruins. Você vai para algumas páginas de notícia, seja a página de internet, seja a página do Facebook, do Instagram, e você vê muitas notícias ruins. Você vê pessoas matando outras por nada. Você vê desunião entre famílias, casais se divorciando. Você vê de tudo, muita coisa ruim. Paulo, quando dá uma passada por aquela cidade, o que incomoda ele é a idolatria daquela cidade. Isso deixa ele incomodado, revoltado. A população de Atenas tinha, na proximidade de 30 mil habitantes naquele tempo. E havia mais ídolos, mais imagens do que pessoas. Imagina você andando pela cidade, e numa casa tem uma imagem, na outra casa tem outra imagem, no outro lugar tem mais uma. Ele fica incomodado de ver o nível de idolatria que aquela cidade tinha. Isso incomoda ele. Quando você olha para a sua realidade, como é que você se sente? Normal? Como é que você se sente? Qual é a sua sensação? Há pessoas que advogam, que defendem uma teologia de que quanto pior, melhor. Que quanto mais a coisa piorar, mais próximo está de Jesus voltar. Mas isso, gente, não é bíblico. Paulo poderia ter olhado para aquilo lá e pensado, muito ruim isso aqui, glória a Deus, quanto pior, melhor. Mas não é assim que ele se sente. Ele se sente incomodado. Ele sabe que precisa pregar o evangelho, ele sabe que precisa alcançar pessoas. Enquanto eu estou no meu bem-estar, servindo a Deus, enquanto eu estou no meu bem-estar, adorando ao Senhor, usufruindo da graça de Deus, tem outras pessoas que, nesse momento, estão se matando, estão morrendo, estão sendo mortas, e estão indo para o inferno. Nós não podemos olhar para isso de maneira banalizada. É assim mesmo, é a nossa cultura. Paulo poderia ter pensado isso. A cultura grega. A cultura grega era tão forte naquela época, né? Os gregos já tinham sido conquistados pelos romanos. A cultura dos gregos era tão forte que o pessoal chamava, inclusive, essa influência, né, de helenismo. O que é o helenismo? Essa influência da cultura dos gregos nas culturas vizinhas. Veja, ele poderia ter olhado e falar, cultura é cultural, isso é tudo cultural. Mas não, gente, ele está incomodado de ver aquela realidade. Ele sabe que a coisa não pode continuar daquela maneira, alguma coisa tem que ser feita. Você já se sentiu assim? Você olha para um lado, você olha para o outro e fala, alguma coisa tem que ser feita. Quem pode fazer? Aí você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Paulo estava guardando seus irmãos. Estava guardando seus companheiros de missão. Alguma coisa tem que ser feita. Silas não está aqui. Timóteo não está aqui. Eis-me aqui, Senhor. Alguma coisa tem que ser feita. Pode me usar. Nós precisamos entender que o nosso coração também tem que ficar incomodado. Quando você olha para o seu lado, aqui na igreja, no templo, dia de culto aqui, de reunião, aproveite, dê uma olhada ao seu redor, dê uma olhada, aproveite. Quando você olha e vê esses espaços, como é que você fica? Você diz, é assim mesmo. É assim mesmo, tem gente que não quer vir. Tem gente que gosta de ficar em casa. Eu fiquei sabendo agora há pouco que está tendo festa já aqui em Vinhedo, né? Tem gente que talvez queira ir para a festa. Mas quando você olha para esses espaços, qual é a sua sensação? O que você sente? A gente precisa ficar incomodado.
E incomodado, irmãos. Não é porque o irmão não veio. Claro, a gente se entristece porque o irmão não veio. Mas a gente tem que ficar incomodado porque tem espaço aqui para outras almas virem ocupar. Para outras pessoas serem alcançadas para Jesus. Quando você vê um espaço aqui, você tem que estar incomodado. E aí não adianta você ficar pensando, alguém tem que fazer alguma coisa. E aí você olha para um lado, né? Tá ali a Marcelene, ela olha para trás e fala, alguém tem que fazer alguma coisa. Tica, faz alguma coisa. Ney, faz alguma coisa. Ali o Geraldo, né? Ele olha para um lado, alguém tem que fazer alguma coisa. Jonatas, faz alguma coisa. Olha para o outro, a esposa dele está do outro lado. Thelma, faz alguma coisa. Não, irmãos, nós precisamos levantar a mão para Deus e dizer, eu quero fazer alguma coisa. Usa a minha vida, Senhor. Tem que ter um sentimento de incômodo no coração da gente. Incômodo. Um incômodo que nos empurra para fazer algo. Um incômodo que serve como empurrão, como motivação para você fazer a obra de Deus. Ah, pastor, mas meu chamado, minha vocação não é ser um evangelista, a minha vocação é mais ali o serviço, eu gosto de ajudar nisso, eu gosto de ajudar naquilo, eu gosto de fazer um servicinho aqui, um trabalhinho ali, uma coisa manual. Mas, meu irmão, todos nós somos chamados para evangelizar, para levar a mensagem do Evangelho. A gente precisa levantar a mão para Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor. Pode me usar. Me envia. Eu estou incomodado, Senhor. Quero ser um ganhador de almas. A gente está falando aí tantas vezes, já durante essas últimas semanas, cada um ganha um, cada um ganha um. Eu não ganhei nenhum ainda. Talvez você não tenha ganhado ninguém para a sua vida ainda, em toda a sua vida cristã. E agora é a hora de você ganhar alguém. Eu não acredito que você queira chegar no céu e o Senhor falar com você, o que você fez lá? Eu fiz isso, eu trabalhei, eu ajudei, estava na obra e tal. Mas eu não ganhei ninguém para o Senhor. Não, irmãos, o Senhor nos deu essa missão. A gente precisa ganhar alguém para Jesus. Isso tem que fazer parte do nosso coração. Nosso coração tem que bater pelo nome de Jesus, pelas almas. A gente tem que estar incomodado em querer ganhar almas. Tem que estar incomodado, você tem que sair daqui hoje fazendo oração parecida com a de Raquel, né? Dá filhos, senão eu morro. Dá filhos, senão eu morro. Lógico que ali são filhos físicos. Mas a gente quer ter filhos espirituais. Peça a Deus, me dá filhos, Senhor. Filhos na fé, filhos espirituais. Quero ser um instrumento teu. Quero ver almas chegando aqui. Quero ser um ganhador, uma ganhadora de almas. Amém, meus irmãos? Nosso espírito tem que estar comovido. Nosso espírito tem que estar revoltado. Revoltado com a situação do nosso país. Revoltado com a minha situação enquanto crente. Porque se eu não estou sendo frutífero, eu tenho que ficar incomodado com isso. Eu tenho que me incomodar. Eu tenho que me revoltar. A cidade de Atenas era uma cidade, como a gente já disse aqui, muito idólatra. O próprio nome da cidade era um nome que envolvia idolatria. Era um nome que era uma homenagem à deusa Atena, que era considerada a deusa da sabedoria. E era também uma guerreira, uma deusa envolvida também com guerra, mas não era a deusa da guerra. Em homenagem a Atena, colocaram o nome da cidade, então, de Atenas. Mais para frente, a gente leu aqui que Paulo foi convocado para ir ao Areópago. O que é Areópago? É uma colina. Areópago significa colina de Ares. Quem era Ares? Traduzido para o latim depois na adoração, na religião greco-romana, né? Se torna Marte, que é o deus da guerra. Ares, deus da guerra. Veja, tudo ali gira em torno da idolatria. Não tem como não ficar incomodado. Quando você olha para a sociedade hoje, tudo gira em torno de quê? Do pecado, da dureza dos corações. Tudo gira em torno do egoísmo, da soberba. Tudo gira em torno de cada um lutar por si mesmo. Cada um por si.
como é que você se sente quando vê tudo isso? Como é que você se sente sabendo que milhares de pessoas todos os dias estão indo para o inferno? A pregação de Paulo aqui fala disso. A pregação de Paulo fala disso, que Deus já determinou um dia para o juízo. Como é que a gente se sente sabendo disso? Tem um louvor bem antigo, não tão antigo como na época dos hinos, mas é do Ricardo Robortella, que na época fazia parte de um grupo chamado Clamor pelas Nações. Era muito comum lá na década de 90, começo dos anos 2000, né, principalmente, a gente falar muito assim de eventos, congressos, que a gente chamava de mover, né? Bom, vai ter um mover, um evento, né, em tal lugar. O pessoal ia para lá. Então ele canta, né? Você não vê as pessoas se afundarem. Quem se importa? Quem se importa se elas se afogarem? E depois lá no outro trecho ele diz que as pessoas estão mais animadas para ir para um mover. Você só se importa em participar de um mover. Às vezes a gente mesmo é egoísta. Que a gente só está pensando na nossa própria salvação, no nosso bem-estar com Deus, enquanto lá fora, como diz a canção, as pessoas estão se perdendo. Necessário, irmãos, haver essa revolta no nosso interior. Paulo olhava para o seu redor e só via idolatria. Quando a gente olha para o nosso redor, o que a gente vê? Prostituição. São outros ídolos. Tem ídolos também de imagens. Mas tem muitos outros ídolos na nossa cultura. Muitos outros. E isso não te incomoda? Precisa nos incomodar. Precisa nos incomodar para que a gente possa ver as pessoas vindo para Jesus. E diz o texto bíblico então, versículo 17, por isso o quê? Ou por quê? Por isso, por quê? Porque Paulo tinha o seu espírito se revoltando, né, em Atenas, por causa da idolatria. Por isso, ele então falava na sinagoga com os judeus. Por isso, ele também falava na sinagoga para os gentios piedosos, que provavelmente eram prosélitos, né, que tinham se convertido ao judaísmo. Por isso, ele também ia na praça, todos os dias, para falar com os que se encontravam ali. Vamos de novo. A gente olha para a realidade. E perante a realidade, a gente vê uma série de idolatrias e isso nos incomoda. Nos incomoda. A gente olha para o alto e a gente fala, Senhor, alguém precisa fazer alguma coisa? Eis-me aqui. Por isso, Paulo ia para a sinagoga pregar o evangelho. Paulo ia para a praça pregar o evangelho. Por que para a praça, né? Como eu falei, cada lugar que Paulo ia pregar, ele fazia de uma maneira, né? Aqui ele foi para a praça porque, entre os gregos, era comum o pessoal se juntar na praça. Era um lugar onde eles se ajuntavam para discutir filosofias. Tinha muitos filósofos naquela época, né? A praça era um lugar muito importante para a cultura grega. A praça, às vezes, inclusive, era um mercado também. Né? Tem algumas palavras gregas ali que vão vindo dessa ideia. Praça em grego é ágora, né? Mercado tem a ver também com essa palavrinha, né? E ali o pessoal se reunia. Vendiam coisas, compravam coisas. Mas era principalmente um lugar de reflexão. Tinha pessoas que não trabalhavam direto. Inclusive é meio que daqui que vem o conceito de escola. A palavra escola no grego tem justamente a ver com um lugar de a pessoa não fazer muita coisa, ela não fazer nada. Lugar de ócio seria a tradução. Lugar de ócio. É até estranho pensar isso, né? Mas é o ócio criativo que a gente chama. Lugar de ócio, mas criativo. Por quê? Porque o pessoal está lá na praça. Às vezes não estão... Eu não sei como é que é aqui, tá? Em Vinhedo, ou em Hortolândia, ou na região. Mas lá na minha cidade, em Minas, o pessoal ia para a praça, ficava jogando baralho, jogando dama, né? Fazendo fofoca. O caso deles aqui não era isso, não. Os gregos se juntavam para estudar.
tinha lá um grupo, como se fosse uma escola mesmo, né? Tinha um grupo que ficava ali, alunos, discípulos, um mestre, né? E ficava dando aula, falando, olha gente, vamos pensar, né? E aí Paulo encontra com 2 grupos ali. E os grupos que ele encontra são os epicureus e os estoicos, né? Ou seja, como se fossem 2 tipos de escola, né? Só que elas não estão dentro de sala de aula, é praça pública. Quem é o primeiro grupo? O primeiro grupo, os epicureus, eram aqueles que acreditavam que a gente consegue encontrar a felicidade no prazer. Olha, não está muito diferente hoje, né? Muitas pessoas hoje vão por esse caminho. Se me faz bem, se me faz feliz, então tá bom. Não é assim que as pessoas hoje dizem? Ah, você está indo naquela religião? Tá bom, se aquela religião te faz sentir bem, mas muita coisa me faz me sentir bem. O pecado me faz sentir bem, momentaneamente. Me faz, ele dá prazer. Senão as pessoas não iam querer praticar pecado. A gente não ia lutar contra o pecado. O pecado dá prazer, gente. Mas quem diz que ele traz felicidade? Nem tudo que gera prazer gera felicidade. Tem coisas que às vezes não dão prazer, mas dão felicidade. Dobrar o joelho para orar nem sempre dá prazer. A sua carne não quer, a sua carne quer dormir, quer descansar. Abrir a Bíblia e ler para estudar nem sempre dá prazer. Mas sentar de frente da televisão e assistir um filme dá. Tem coisas que às vezes não vão dar prazer, mas vão trazer felicidade. E por outro lado, tem muitas coisas que até podem dar prazer, mas não necessariamente vão trazer felicidade. E esse pessoal falava, né? O discurso deles era esse, gente, vamos em busca da felicidade. Vamos ver o que nos dá prazer. E o outro grupo, os estoicos, já era um grupo agora que pensava um pouquinho diferente. Enquanto o primeiro grupo, né, ia em busca do que dava prazer, buscar felicidade, eles acreditavam, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar a realidade, para mudar a nossa história, para a nossa vida ficar melhor, para a gente ter mais prazer. O outro grupo dizia assim, é a vontade dos deuses que tem que prevalecer. Eu não tenho que fazer nada. Tudo já está determinado pelos deuses. Eu não tenho força para fazer nada, então eu fico quietinho aqui e deixo os deuses agirem. Os 2 pensamentos estão errados, não estão, gente? Os 2 estão errados. Tem até cristãos hoje que acreditam assim. Tudo que acontece é porque é vontade de Deus. Tudo que acontece é porque Deus quer que aconteça. E todas as tragédias que estão acontecendo, Deus quer. Deus permite. Mas Deus agir para que aquilo aconteça, determinar que aquilo aconteça, não, meus irmãos, isso não. E Paulo está lá pregando para eles, falando sobre Jesus. Paulo não se perde. Paulo não entra na filosofia. Deixa eu falar de filosofia com vocês. Não, Paulo chega lá para falar de Jesus. E a gente não quer aprender a fazer evangelização? Primeira coisa que a gente tem que aprender sobre evangelização. Qual é a sua motivação? A motivação de Paulo, nesse contexto aqui de Atenas, era ver os problemas que estavam acontecendo em Atenas, a idolatria que tinha em Atenas, e ele poder fazer alguma coisa para mudar essa situação. Segunda coisa que a gente aprende sobre evangelismo aqui com Paulo. A minha pregação tem que ser sobre quem? Sobre Jesus. A minha pregação não tem que ser, na minha igreja tem isso, na minha igreja tem aquilo. Ou então, a minha igreja é a melhor, vem para a minha denominação. A minha pregação tem que ser sobre Jesus. Apresente Jesus, fale de Jesus para as pessoas. Fale de Jesus. Paulo prega sobre Jesus, sobre um Jesus que encarnou, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. A doutrina da ressurreição era central na pregação dos apóstolos, meus irmãos. E a gente precisa voltar a pregar sobre isso. A gente precisa voltar a pregar sobre isso, porque um dia Cristo vai voltar e todos serão julgados. Uns serão levados para o julgamento final, para o juízo final, né?
que é o julgamento de condenação, e outros serão levados para um trono de Cristo, tribunal de Cristo. Não para o trono, né, mas para o tribunal de Cristo, Cristo no seu trono. E lá as nossas obras também serão julgadas. Seremos salvos, mas as nossas obras serão julgadas, para que a gente receba o nosso galardão. Seremos ressuscitados. E a prova disso é que Cristo ressuscitou. Alguém venceu a morte, nós também venceremos, pela graça e poder dele. Essa pregação tem que voltar a ser feita. Tem muita gente hoje querendo levar a mensagem do Evangelho com coisas, né? Como eu falei, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo. A minha igreja tem tal ministério, a minha igreja tem tal departamento. Mostre para as pessoas que na sua igreja tem Jesus. O mais importante é você apresentar Jesus. O Jesus que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Paulo prega essa doutrina, gente. Mas é engraçado, né? Ali o pessoal ouve a mensagem, começa a zombar de Paulo. E aí é uma terceira questão que a gente aprende sobre evangelização. Não quer dizer que sempre que você for pregar, as pessoas vão te ouvir bem. Se você pregar dentro do politicamente correto, as pessoas vão te aplaudir. Mas se você falar que Jesus morreu pelos nossos pecados, se você mostrar para a pessoa que ela precisa ter uma vida mudada para a glória de Deus, que ela precisa aceitar Jesus, que ela ainda não... Ela não vai gostar muito de ouvir isso, não. E esses homens começam a chamar Paulo de tagarela. Tagarela. É até interessante, a palavra grega aqui que eles usam é spermalogos. Duas palavrinhas gregas, né? Logos é palavra, né? Lembra lá em João? O princípio era o verbo, né? O verbo, a palavra. Lá no texto original é logos. E a outra, esperma, vem de semente. É um semeador de palavra, né? Porque, já viu a pessoa quando vai semear, né? Lembra da parábola do semeador? O que ele faz? Ele tem a bolsa aqui do lado e vai jogando semente. Isso é o tagarela, né? Só que ao invés dele semear a semente, ele semeia a palavra, ele fica falando. Não para de falar. Aí os gregos não estão aguentando. Rapaz, onde que desliga esse homem aí, hein? Onde que é o botãozinho para desligar ele? Onde que é o mute, pelo menos, né? Se for o caso. Quando a gente vai pregar o Evangelho, nós vamos encontrar oposição. Isso faz parte, gente. Não pense você que sempre você vai pregar e as pessoas vão te aplaudir, vão achar bonito, não. Precisamos pregar. Paulo falou numa outra ocasião, pregue em tempo e fora de tempo. O que é em tempo? Está na hora, você tem ali a hora de pregar, é o horário mesmo, é o momento. Imagina, alguém te chamou para você pregar. É raro acontecer isso, mas você vai pregar, é tempo de pregar. Mas mesmo em fora de tempo, pregue também. Não é o momento, a pessoa não pediu. Mas você criou a oportunidade. Fale. Paulo criou a oportunidade. Paulo foi para a praça. Paulo foi para a sinagoga e pregou. Nossas mensagens vão encontrar, às vezes, oposições. Outros, olha que interessante, lendo aqui o texto bíblico, outras pessoas, versículo 18, né? Olha lá, ele prega lá para os epicureus e estoicos, alguns desses homens aí diziam, o que esse tagarela está dizendo, né? E aí na sequência, tem outros que diziam assim, parece pregador de deuses estranhos. Agora, gente, olha que interessante, né? Os gregos, como eu falei para vocês, tinham milhares de deuses. Aí vem agora Paulo falando sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, e os gregos que tinham milhares de deuses, milhares mesmo, tá? Estou exagerando, eram milhares. Eles que têm milhares de deuses, estão dizendo, ele está pregando deuses estranhos. E, inclusive, eles falam no plural, vocês perceberam? Deuses. Mas Paulo não está falando de Jesus? Se ele está falando de Jesus, como que são deuses? Se é Jesus.
que ele está falando de Jesus e da ressurreição de Jesus, né? Aí eles estão entendendo que são dois deuses diferentes. Jesus é uma divindade e a ressurreição é outra divindade. Olha só, a palavra para ressurreição, no grego, é anastasis. O que eles estão entendendo? Ele está falando de Jesus e Anastasis, como se fosse marido e mulher. Olha que doideira. Como se fosse marido e mulher, né? Nas religiões antigas, nas religiões pagãs, tinha muitas religiões que acreditavam assim. A religião cananeia, por exemplo, né? Tinha lá Baal, era uma divindade. E Astarte era a esposa dele. Né? Então a gente vai encontrar, às vezes, em outras mitologias, algo assim também, inclusive na mitologia grega. Vários deuses e esposa de deuses. Inclusive deuses que se relacionam até com pessoas, né, com mulheres humanas, né? E dali nasce um semideus, inclusive, né? Tem na mitologia grega essas coisas aí. Então eles estão, esse cara está pregando deuses diferentes, deuses estranhos que a gente não conhece. A gente tem o Deus da guerra, a gente tem o Deus do amor, a gente tem o Deus da sabedoria, a gente tem o Deus disso, daquilo outro. Mas o Deus da ressurreição, ou a deusa, né? Porque a palavra aqui fica no feminino, a deusa da ressurreição, essa aí eu não conheço ainda. Isso aí é estranho para mim. Aí imagina, o pessoal ouvindo a pregação de Paulo, não entendem muito bem o que ele está dizendo, e aí o versículo 19 diz então que eles levam Paulo para um local chamado Areópago, que eu já falei para vocês, é a colina de Ares. Possivelmente, Paulo não foi para a colina mesmo em si, né? Ele deve ter ido para um lugar ali que representava a colina. Como se fosse uma espécie de escritório. E quando ele chega nesse local, o pessoal começa a interrogar ele, né? Começa a interrogar. Que negócio é esse aí que você está ensinando? Que doutrina que é essa? Explica melhor para a gente. Estão falando aí que tem coisas estranhas chegando, a gente quer entender isso melhor. Paulo não perde a oportunidade. Aqui ele prega em tempo. Quando ele vai para a praça, ele está pregando fora de tempo. Estão entendendo, irmãos? Aqui pediram, gerou dúvida. Isso também é interessante. Embora não seja o objetivo de Jesus quando ele diz assim, vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo, não é o objetivo dele o que eu vou dizer na pregação, mas a gente pode pensar numa aplicação, tá? Quando você come alguma coisa muito salgada, o que te dá? Sede. Tem alguns restaurantes que adotam até essa estratégia, né? Chega lá para comer, salgam bem a comida, rodízio de carne, deixa bastante sal na carne, a carne fica salgada. O que te dá? Sede. Aí você fala, traz água aí para mim, traz um refrigerante aí para mim, traz um suco aí para mim. Não é assim? Aí eles ganham dinheiro na bebida. É ou não é? Nós somos o sal da terra. A gente tem que ir na medida certa, jogando sal. Joga sal. Você vai começar a gerar sede nas pessoas. Eu não entendi isso aí que você falou, ficou estranho para mim. Repete. Explica melhor. Claro, explico. Só que eu não estou com muito tempo agora. Mas vamos fazer um estudo na sua casa? Ou se você tiver tempo ali e perceber que é de Deus continuar falando, vai falando até de madrugada, amém? Já teve muitas vezes de eu falar até de madrugada. Comecei lá cedo, 7 horas da noite, e a sede vinha. A pessoa queria saber mais. Eu vou parar de falar? Vou nada. Mas às vezes, você precisa dormir, vai levantar no outro dia cedo, né? Tal. Pode ser até uma estratégia. Não, vamos marcar, eu vou lá na sua casa. Já fiz isso também. Fui na casa da pessoa, sentei com ela, peguei Bíblia. A pessoa era católica, lá em Minas, eu lembro até hoje, né? Era um jovem da minha idade. Ele ia na renovação carismática. Aí marcamos, fui na casa dele, levei minha Bíblia. E ele com a Bíblia dele, né? Não, vou ver na minha Bíblia tudo que você falar. Falei, não, vamos ver então, vamos lá, vamos conversar. Aí eu dizia, ele abria lá e a gente olhava junto. Gere sede nas pessoas, irmãos. Aí você vai começar a pregar em tempo. Paulo está ali pregando para eles, falando sobre a vinda de Cristo, seu sacrifício. Mas antes dele falar sobre tudo isso, ele contextualiza.
é uma sacada que só o Espírito Santo para de repente iluminar a vida ali de Paulo para levar essa mensagem. Só o Espírito Santo para trazer essa iluminação. Que sacada que ele teve. E ele fala assim, olha gente, eu fui passando aí pelas ruas, né? Aliás, antes disso, né? Uma coisa interessante aqui, versículo 22. Quando eles pedem então para ele dar o discurso, ele se levanta e diz assim no versículo 22. Senhores atenienses. Não sei quantos homens tinham ali, né? Senhores atenienses. Em gesto de respeito. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito importante. Quando eu não era crente ainda, a coisa que eu mais detestava, e que eu acredito que você também detestava, era aquele crente arrogante, santarrão. Chegava pra gente assim, você não vale nada, eu sou o último pãozinho da Santa Ceia. Sabe, é muito ruim lidar com pessoas assim, só atrapalha ao invés de ajudar, né? Então veja, olha a sequência de palavras respeitosas que Paulo vai trazendo para entrar no assunto. A gente não precisa ofender ninguém. Não é porque você tem a crença diferente do outro que você vai ofender essa pessoa. Não precisa. Então ele começa respeitosamente. Senhores atenienses, respeito. Segundo, o que ele diz aí na sequência? Ele vai dizendo, olha gente, eu reparei que vocês são pessoas muito religiosas. Ele está reconhecendo a sinceridade que aquelas pessoas têm na adoração delas, na busca delas. Não tem um monte de gente que você conhece por aí afora, que está buscando na religião dela, do jeito dela, né? Mas ela é devota, ela vai sempre, ela é frequente, né? Ela faz os rituais que ela tem que fazer, religiosa nesse sentido, né? Então Paulo também está dizendo, estou vendo que você é uma pessoa religiosa, que você leva a sério aí, né? Uma pessoa que tem realmente aí o interesse de buscar a Deus, né, e tal. Isso aqui vai abrir caminhos. Você vai começar a ganhar o coração da pessoa também. Seja respeitoso, seja educado, né? E aí depois disso Paulo traz a palavra, explica sobre a doutrina que ele está trazendo, sobre Jesus, que encarnou, que morreu, que ressuscitou. E quando ele termina de pregar essa mensagem, aí a gente caminha também aqui para a contextualização dele, né? Ele fala, olha, eu andei pela cidade aqui e vi ali um altar ao Deus desconhecido. O que era o Deus desconhecido? Falei para vocês aqui que eles tinham milhares de deuses, né? Na cidade de Atenas mesmo, havia mais imagens, mais ídolos do que pessoas. Mas ele passou lá e viu, altar ao Deus desconhecido. E aí, talvez algumas pessoas possam imaginar assim, como são muitos deuses, pode ser que tenha alguma outra divindade que eles não conhecem, então já fica ali, né? O dia que conhecer, põe lá o nome dela. Mas não era isso. O que acontece é que tem uma história antiga, Paulo cita ela aqui. Quer ver? Vem comigo para o versículo 23 primeiro. Paulo está dizendo lá a respeito do Deus desconhecido, ele continua assim, ó. Pois esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Vocês estão vendo? Esse é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Quem é esse? É o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Continua lá, 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, e etc. Né? 27. Para buscarem a Deus, né, se você está tateando, etc. e tal. Agora sim, 28 e 29, presta atenção. Aliás, só 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso aqui é uma frase de um homem chamado Epimênides. Nele vivemos, movemos e nos existimos. Tá? E logo depois ele fala, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. E aí nesse caso agora, ele está falando de um poema de um homem chamado Arato. Mas eu quero falar do Epimênides, que é aqui que está a história do Deus desconhecido. O que conta essa questão do Epimênides? Conta que um dia o povo grego estava passando por uma epidemia muito grande, muita gente morrendo ali na cidade.
E eles foram buscar, né, os seus deuses, a solução para aquela doença. E eles não conseguiam encontrar a solução. As pessoas iam morrendo, uma atrás da outra. Os deuses que eles buscavam não resolviam nada. E eles ouviram falar de um homem que adorava um único Deus, que era monoteísta, adorava um Deus só. Era um homem meio esquisito, se vestia esquisito, vivia sozinho, isolado. E eles foram nele. Bom, vamos lá. É um Deus que a gente não conhece, é um Deus desconhecido, vamos nele. Conversaram com o homem. O homem consultou o Deus dele. E Deus disse para ele repassar o recado. Olha, pega aí um conjunto de animais e vai levando esses animais, né, para a montanha, para uma colina. No lugar que esses animais pararem, eles vão subir e vão parar, vão deitar. Quando eles pararem, ali vocês vão sacrificar esses animais. Os animais foram subindo. Isso aqui vocês podem procurar, o Epimênides, tem um livro dele, vocês conseguem encontrar esse relato lá. Os animais foram subindo, pararam. Nisso que eles pararam ali, eles fizeram o sacrifício e a doença cessou. A praga cessou, a epidemia acabou. Mas como é que é o nome desse Deus? Eles não sabiam, deixaram lá, ao Deus desconhecido. Paulo está dizendo, é esse Deus aqui que eu vou falar para vocês agora. Paulo conhecia um pouquinho da história deles, sabia de alguma coisa que eles acreditavam, sabia de alguma coisa que se aproximava daquilo que ele tinha que trazer de mensagem, e ali ele trouxe. É esse Deus desconhecido que salvou vocês no passado, que quer salvar vocês agora, não da epidemia de uma doença física que pode levar à morte, mas da epidemia de uma doença espiritual que leva vocês à morte espiritual. É esse Deus que eu quero pregar para vocês, que salvou vocês no passado, mas que deseja salvar vocês hoje. E prega para eles. Quando ele termina a sua pregação, enfocando na ressurreição do nosso Senhor Jesus, lá no versículo 32, diz ali para a gente agora que quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. De novo, né, que nós já falamos, às vezes nós vamos encontrar resistência. O que a gente faz? Desiste? Não. A gente continua. A gente continua. Eu sei que é ruim encontrar oposição. Eu sei que é ruim encontrar resistência. Eu sei que é ruim quando a gente semeia, fala, nada parece acontecer, né? Mas continua falando, gente. Talvez tem pessoas que você está falando hoje que a coisa ainda não está acontecendo. Uma vez, não só uma, para algumas outras pessoas isso também aconteceu, mas tinha um amigo meu, de adolescência, eu ia para a quadra jogar basquete, ele morava subindo o morro perto da quadra, muito amigo meu, chegado meu mesmo, sempre eu estava na casa dele. Aí eu me converti ao Evangelho, me converti a Cristo. Não parei de frequentar a casa, continuei indo lá, só que agora eu ia lá e falava de Jesus. Eu levava a minha biblona, eu tinha uma biblona que dava 2 dessa aqui, ó, de largura. Levava ela, abria, lia, falava de Jesus para ele. E esse meu amigo, ele é muito engraçado, né? Ele tem um jeito engraçado de conversar, de falar, muito divertido. Depois que ele se converteu, né, alguns anos depois, né, ele falava assim, que eu ia lá, pregava para ele, ele ficava assim, eu pregava e ele ficava, Mas por dentro ele ficava assim, meu Deus, Vinícius ficou muito chato. Mas a sementinha estava lá, gente. E alguns anos depois, outra pessoa veio e pregou para ele, e ele entregou a vida para Jesus. Era até um outro amigo meu também, da mesma igreja que eu frequentava, né? O que a Bíblia diz para a gente? Um planta, o outro rega. Foi Paulo, inclusive, quem disse isso aos Coríntios, né? Um planta, o outro rega. E quem dá crescimento? Deus. Então não é porque você foi lá, semeou, plantou, falou, e a pessoa não deu ouvido de imediato, que você vai desistir, não. Continua. Jesus não compara a semente, a pregação, a palavra de Deus com uma semente mesmo. Pararam de semeador, ele não saiu a semear. Tem semente que às vezes cai no terreno e demora a germinar. Tem semente que às vezes ela está lá no interior da terra. E primeiro está saindo a raiz. Mas não apareceu nada em cima da terra. Aí você fica assim, não está acontecendo nada. Estou falando, não acontece nada. Espera aí, está criando uma raizinha ali, está começando a germinar primeiro para baixo.
Daqui a pouco ela sai para o lado de cima. O que você tem que fazer? Continuar pregando, meus irmãos. Paulo pregou, teve um grupo que não aceitou. Teve um outro grupo que ficou indeciso. Teve um outro grupo que falou assim, sobre isso aí depois a gente ouve numa outra ocasião. Mas o versículo 33 diz aqui que Paulo então se retirou do meio deles. E o 34 nos afirma, para nos encorajar, nos alegrar e nos animar, que houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a ele e creram. Entre eles estava um homem chamado Dionísio, que era um areopagita, era alguém que fazia parte do conselho do Areópago, devia ser algum dos líderes, algum dos componentes daquele grupo que se converteu a Jesus. E não só ele, diz aqui também que uma mulher chamada Dâmaris entregou a vida para Jesus. E além de Dionísio e além de Dâmaris, diz aqui o texto ainda, que com eles mais algumas pessoas. Muitos não creram, mas alguns creram. E isso não é nada diferente do que o nosso Senhor Jesus disse para a gente. Muitos são chamados. Você sai pregando para todo mundo, muitos são chamados. Você está chamando, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Muitos são chamados. Poucos vão se render ao senhorio de Jesus e se tornar escolhidos. Mas continua, firme, que cada um de nós deve ganhar pelo menos um. Baixa a tua cabeça comigo, vamos orar.